Graça e paz, queridos, amém? Glória a Deus. Antes de nós passarmos para o momento da ordenação, nós gostamos de compartilhar alguns entendimentos que nós recebemos nos últimos anos acerca dos 5 ministérios, acerca de como nós funcionamos como igreja e daquilo que nós acreditamos e professamos acerca de funcionamento da plataforma ministerial Mevan. Nós buscamos um entendimento que fosse o mais próximo daquilo que nós acreditamos biblicamente, e é assim que nós nos movimentamos. Nós entendemos que biblicamente quem eram ungidos eram os reis, mas eles eram ungidos pelo fato de que estavam sendo separados exclusivamente para o reino de Deus, para o serviço do reino de Deus. Então, quando nós ungimos pessoas, nós estamos partindo do pré-requisito de que essas pessoas estão sendo separadas ou elas estão sendo colocadas, à disposição do reino de Deus integralmente. Quantos me acompanham nisso? Amém? Glória a Deus. Nós acreditamos em 3 bases como o exercício do chamado. O primeiro deles nós chamamos de ofício, que na verdade é aquilo que nós lemos acerca de Jeremias, que antes que ele estivesse no ventre da sua mãe, ele já havia sido escolhido e estabelecido como profeta sobre as nações. Ou seja, há algo estabelecido da parte de Deus como propósito eterno sobre a sua vida, e você carrega com você esse ofício. E quando você então funciona debaixo desse ofício, nós chamamos isso de função ministerial. Na verdade, talvez você não tenha nem sido ungido para tal habilidade, para tal funcionamento, mas você já tem as habilidades, os dons, os talentos, os recursos, a capacitação que vem do alto, que faz com que você se movimente debaixo disso que você recebeu, debaixo dessa palavra que foi liberada na eternidade, no trono de Deus sobre a sua vida. E aí você começa a funcionar. E nós partimos então para o terceiro pressuposto, que nós chamamos de encargo, que nada mais é do que o cargo propriamente dito, mas é a junção do ofício, ou seja, daquilo que você recebeu do céu na eternidade, com a função, ou seja, aquilo que você efetivamente exerce. E aí debaixo de um reconhecimento público da igreja, da sua liderança, das pessoas também que estão com você, nós reconhecemos isso publicamente, porque esse é um equipamento que você traz interiormente e nós queremos ativá-lo. Amém? Então nós sempre, quando nós estamos separando as pessoas, nós estamos separando elas, na verdade, ordenando aos 5 ministérios, para que aquilo que elas trouxeram da eternidade, aquilo que elas carregam dentro delas, seja liberado de uma maneira sobrenatural. Nós também acreditamos acerca de governo e serviço. Nem todas as pessoas são chamadas ao governo, todas elas são chamadas ao serviço, amém? Mas nós acreditamos num presbitério, não num presbitério que trabalha pelos seus próprios objetivos, pelas suas próprias metas, pelo seu próprio planejamento ligado à visão, à missão e à comunhão da igreja, mas nós acreditamos num presbitério que leva as necessidades da igreja, ou aquilo que parte também do coração de Deus, como prioridade. Esse presbitério, ele é aquilo que nós chamamos de conexão entre céu e terra, um grupo de pessoas que nós entendemos que são maduras, de forma plural, coletiva, dentro dos 5 ministérios, que numa mesa debatem ideias, sempre levando em conta a vontade de Deus para obedecer a sua vontade, e levando em conta também as necessidades da igreja que representam. Então esse grupo, ele tenta buscar de Deus as respostas adequadas para cada situação. E nós temos então a equipe que nós chamamos de serviço, que são pessoas também maduras, preparadas em Deus, mas que fazem a operacionalização daquilo que nós recebemos do céu. Então nós precisamos de pessoas para executar o serviço do reino, para que possam fazer aquilo que chamamos vontade de Deus acontecer na igreja. Então nós chamamos essas pessoas de serviço. Queridos, não há nenhuma diferença entre um e outro, amém? Nós precisamos falar aqui sobre diferenças, mas não sobre importância. Há diferença do ponto de vista de responsabilidades,
mas não há diferença do ponto de vista de essência. Diante de Deus somos todos iguais. E como é então que nós nos relacionamos entre nós? Através de uma palavra chamada honra, considerando o outro sempre superior a nós mesmos. Então nós não acreditamos numa pirâmide, ou seja, nós não acreditamos numa construção humanista de cargos, títulos, posições, honrarias, mas nós acreditamos que existindo honra entre os irmãos, na comunhão, no partir do pão, na singeleza de coração, nós vamos conseguir nos movimentar. E dentro disso nós honramos por 3 atributos. O primeiro deles, muito falado durante essa convenção, nós honramos pela autoridade que esta pessoa carrega. Isso está atribuído ao caráter que ela tem e não ao título que ela carrega. Talvez alguém possa estar fluindo apenas no título que tem ou pelos dons que tem e está se movimentando apenas na retórica, mas não tem o caráter, a estrutura de caráter necessária para se movimentar dentro daquela determinada área. Então nós honramos primeiramente a nível de caráter. Depois nós honramos em relações às patentes, que são os níveis espirituais que essas pessoas estão caminhando. Nós ouvimos aqui muitas comparações, como por exemplo prédios. Podemos morar no mesmo prédio, mas existem pessoas que estão em andares diferentes e que têm visões muito mais privilegiadas do que outras, porque venceram determinadas etapas da vida, e isso não as faz melhor, mas as faz mais responsáveis, e no sentido inclusive de compartilhar essas próprias experiências com a igreja. E terceiro momento, nós falamos de atuação, que são as esferas de funcionamento. Nós precisamos respeitar a experiência que cada pessoa tem nessas determinadas áreas, como essas pessoas se movimentam no exercício do chamado, como elas desenvolvem a sua função nesses lugares diferenciados do reino de Deus. Então, se nós respeitamos esses princípios bíblicos, não é necessário termos carteirinhas ou termos protocolos ou termos qualquer tipo de construção piramidal, porque nós vamos entender que as pessoas são importantes muito mais do que os títulos que elas carregam. Nós também acreditamos na função dos 5 ministérios dentro do governo de serviço. Então, nós cremos que essas pessoas elas estão sendo ungidas aqui, mas na identidade que elas carregam. Nós evidenciamos a função da ordenação pastoral como se essas pessoas fossem, na verdade, fluir no ministério pastoral. Nem todas elas que vão ser ungidas hoje ao ministério pastoral, obviamente, vão fluir como pastores. Alguns deles carregam esse encargo profético, outros apostólico, outro como mestres, enfim, cada um dentro daquilo que foi delegado pelo céu para que eles possam entender o seu ofício e a sua função no corpo. E no casamento como é que funciona? Quando um faz uma coisa e o outro faz outra. Queridos, nós entendemos que a glória de Deus está sobre o homem e a glória do homem está sobre a mulher. Quando nós ungimos o casal, nós entendemos que essa esposa ela está se submetendo àquela ordenança que está vindo do céu sobre a vida do seu esposo, e agora ela é submissa, ou seja, ela é encaixada na missão que foi estabelecida sobre a vida do seu marido. Se os dois forem maduros e com uma construção de caráter, aí nós voltamos a falar sobre níveis, sobre atuação, sobre esferas. Se eles têm essa fluência, então eles podem separadamente fluir, um determinado como evangelista, outro como profeta, enfim, e eles vão fazer com que haja um casamento, não somente físico, dentro do matrimônio, não somente emocional, financeiro e espiritual, mas sobretudo ministerial. Agora, se de repente esta mulher ou esse homem não são maduros para entender essas diferenças dentro do seu chamado, é importante que eles fluam debaixo daquilo que o esposo ele foi ungido para que ele possa se movimentar. Amém? Queridos, nós entendemos que esse momento é um momento muito importante. Eu acredito que a ministração do apóstolo Luiz foi muito relevante nesta noite. Se você está sendo levado ao ministério, se você está sendo conduzido a esse lugar de reconhecimento público do seu ofício, da sua função para assumir esse encargo no reino e ter a oportunidade de sair de cativeiros espirituais para assumir esses lugares no espírito, isso é fantástico. Porque em Efésios, quando Paulo fala os 5 ministérios, antes ele fala que Jesus levou cativo o cativeiro
ele adentrou lugares e regiões no espírito e trouxe consigo pessoas que estavam amarradas e presas em lugares espirituais de trevas. Então, para que você flua e exercite aquilo que foi estabelecido sobre a sua vida, é importante que você se movimente assim também, livre de todas as amarras da impiedade e da iniquidade. Amém, queridos? Passou lá.